Fumaça sobe alto acima do local 19, enquanto os melhores e mais brilhantes da Fundação SCP tentam em vão conter o caos que se desenrola em sua principal instalação de contenção. Guardas e operativos da Força Tarefa Móvel usam a artilharia pesada para enfrentar os Doombots descontrolados, máquinas humanoides equipadas com armadura avançada, armamento a laser e até propulsão a foguete. Algumas das anomalias mais mortais, do SCP-682 ao SCP-106, escaparam e estão rondando pelos corredores à procura de presas. Membros do Sombrio Conselho, os 5, posicionados ao redor do globo, com um orbitando a Terra em sua própria estação espacial privada, começam a entrar em pânico. Eles precisam se abrigar. Todas as evidências indicam que se o local 19 cair, suas localizações serão comprometidas e os responsáveis irão atrás deles em seguida. Isso implicará na destruição total da Fundação SCP como é conhecida. Se o dominó do local 19 cair, pode acabar ali mesmo. Uma salva de foguetes desce sobre o exterior do local, iluminando os sistemas de defesa externos. Os sistemas de defesa de lançamento terrestre são contornados e desligados por um hacker com habilidades técnicas extremamente avançadas. Cercas e muros perimetrais são destruídos. As torres dos guardas desabam com tiros de franco-atiradores do deserto, eliminando os guardas. No vasto deserto que cerca o local 19, uma miragem cintila, mas isso é mais do que uma miragem. O ar oscila e da distorção surge um exército armado com explosivos, armas de combate, corpo a corpo e lasers avançados. Seus peitos ostentam o logotipo da nação de Lativéria. Cada um avança com um fervor de zelo furioso. Eles estão dispostos a matar e morrer por seu mestre. E se tudo correr conforme o plano, estarão hasteando a mesma bandeira que agora voa sobre este prédio ao anoitecer. Como seus irmãos robóticos e as mesmas anomalias que a Fundação jurou conter, destruíram a organização de dentro para fora. Quem estaria por trás de um ataque tão ousado? Quem poderia operar tanto abaixo quanto acima da suspeita da Fundação, elaborando um plano meticuloso para atacar em seu ponto mais fraco e potencialmente até tirar proveito da organização mais poderosa da história humana? Só poderia ser Victor Von Doom ou Doutor Destino, se você quiser ser formal. Gênio inventor, combatente e feiticeiro, ditador da nação do leste europeu de Lativéria e um dos supervilões mais poderosos e aterrorizantes de todos os tempos. Para ter esperança de repelir o ataque, a Fundação SCP enfrentava um grande desafio desta vez. Mas antes do caos, antes do ataque ao Local 19, que poderia potencialmente mudar o curso da guerra do Dr. Destino contra a Fundação, antes mesmo de ele criar ou colocar seu plano em ação, como o Dr. Destino e a Fundação se encontraram em pé de guerra, começou como muitos dos diabólicos planos do Dr. Destino, com uma de suas viagens no tempo. Graças a uma fusão de feitiçaria arcana e tecnologia sofisticada ao extremo, Destino há muito tempo desvendou os segredos da manipulação temporal e até mesmo da viagem interdimensional. Ele poderia, teoricamente, ir a qualquer lugar e a qualquer momento que quisesse. Então, ele gostava de satisfazer sua megalomania, mantendo um olho no futuro. E em uma viagem para o futuro, o Dr. Destino não gostou do que viu. No futuro em que ele chegou, o mundo era uma paisagem infernal, queimada e pesadelosa. Os seres humanos não eram mais a força dominante no planeta. Muitos bilhões haviam sido exterminados, e o que restava sofria em agonia, sob o domínio de um tirano carmesim demoníaco, o Rei Escarlate. A única cultura restante era a dos Daevitas, pessoas monstruosas, avançadas como eram, bárbaras. Atos de assassinato, sacrifício humano e canibalismo ocorrem no centro de suas paisagens urbanas manchadas de sangue e fora dessas cidades, onde o Rei Escarlate é adorado como um deus. Monstros assustadores caçam humanos.
O destino, horrorizado, esconde-se atrás de uma máscara fria e neutra. Quem poderia ter permitido que isso acontecesse? Dr. Destino rapidamente deixou essa linha do tempo arruinada e infernal e começou o seu novo projeto, descobrindo exatamente o que levou a um destino tão horrível para o mundo e o que ele precisaria fazer para impedir isso. Você pode achar isso confuso. Por que o Dr. Destino, um praticante de magia negra, um tirano e um supervilão orgulhoso, daria qualquer valor em salvar o mundo do futuro que ele viu? Simples. Para que o destino governasse o mundo, ainda precisava haver um mundo para governar. Ele não queria a destruição desenfreada e a morte que se encontraria sob o punho sangrento de um deus do caos. A ordem estruturada e o controle de um totalitário eram muito mais o seu estilo. Enquanto estava trancado em sua fortaleza na capital da Latvéria, o Dr. Destino e sua rede de agentes ao redor do mundo começaram a descobrir algumas coisas fascinantes. Havia uma organização operando em absoluto sigilo, trabalhando com o objetivo declarado de garantir, conter e proteger entidades, objetos, locais e fenômenos gerais anômalos. Eles serviam sob os auspícios misteriosos do Conselho O5, um grupo de 13 indivíduos espalhados pelo mundo. Com o último acervo de anomalias em suas garras, poderia-se argumentar que eles eram as pessoas mais poderosas da Terra, um fato que o Dr. Destino achou fascinante. Eles se intitulavam como protetores da Terra, mas sua arrogância levaria à sua destruição. Decisões pobres. Fraqueza. Claramente, mesmo com todo aquele poder, eles não eram confiáveis. A raça humana estaria melhor com o poder da Fundação SCP, nas garras de titânio de Victor Von Doom. E assim começou seu grande plano para mudar o equilíbrio de poder no mundo anômalo. Mas mesmo que o Dr. Destino estivesse extremamente confiante em seus recursos e habilidades, ele não era um tolo. Ele tinha conhecimento do poder incrível da Fundação, desde seus enormes estoques de anomalias até tecnologia muito mais avançada do que a maioria dos humanos tinha acesso. Era, na verdade, um jogo de gato e rato. Se Doom exagerasse, então a Fundação poderia facilmente abrir um arquivo sobre ele e começar a montar contramanobras contra suas forças. Ele detestava a ideia de passar o resto da vida longe de sua armadura, preso em uma cela com âncoras de realidade de Scranton e selos taumatúrgicos. Seu império destruído, seus ativos liquidados, seus tenentes mais leais mortos, contidos ou com a mente apagada, com tratamento amnésico. Por mais que ele estivesse ciente de sua própria força, essa era uma possibilidade que ele não podia arriscar. O primeiro passo do seu plano era simples: ele precisava de cúmplices. Doom descobriu que a Fundação possuía um processo extremamente rigoroso para avaliar novos candidatos. Poderia levar anos para ele criar o candidato perfeito, dar a eles um histórico à prova de falhas que passaria no teste de cheiro da Fundação, mas a liberdade de tempo, vendo que um apocalipse estava a caminho, ele precisava tentar uma alternativa. A armadilha foi montada na Sérvia, onde os agentes latverianos de Doom estavam muito infiltrados após as guerras iugoslavas. Usando tecnologia taumatúrgica de Doom, eles criaram a mais clássica criatura sobrenatural: zumbis. Zumbis devoradores de carne aterrorizam aldeias isoladas na Sérvia. Alguns inocentes morreram, claro, mas Doom nunca realmente se opôs a danos colaterais em seus planos. Logo, um agente da Fundação foi enviado para investigar o caso, dando início à próxima etapa do plano de Doom. O agente foi amarrado, colocado em um saco preto e teleportado de volta para o santuário de Doom em Latveria. Eles tinham poucas horas para resolver isso antes que a Fundação suspeitasse. Doom, mais uma vez, aplicou seu gênio científico e oculto. Ele tinha os genes de sua mãe para agradecer por isso, para criar um clone perfeito do agente que ele havia sequestrado, completo com todas as memórias deste último e uma diferença chave.
uma lealdade oculta, mas absoluta à vontade de Doom. Com o agente permanecendo inconsciente em uma das muitas masmorras de Doom, a troca perfeita foi feita. O clone retornou à Sérvia para relatar à Fundação e uma equipe maior de agentes da Força Tarefa Móvel foi enviada para eliminar a ameaça zumbi. Mal sabiam eles, quando retornaram ao local 19, estavam trazendo de volta um agente de Doom com eles, e não seria o único. No mês que se seguiu, Doom executaria esse mesmo esquema com vários agentes de campo de baixo nível da Fundação, o tipo que passava despercebido entre os muitos peixes grandes que a Fundação tinha que fritar. À noite, eles enviavam relatórios detalhados ao seu mestre de armadura metálica sobre a organização. Pouco a pouco, ele e seus estrategistas conseguiram construir uma imagem detalhada da Fundação e especialmente do local 19, de dentro para fora. Mas se Doom quisesse realmente governar este grupo, ele precisava decapitar a serpente e instalar sua própria estrutura de poder em seu lugar. Ele precisava subjugar ou destruir aqueles que detinham todo o poder da Fundação SCP, o Conselho O5. A rede de agentes infiltrados de Doom estudou minuciosamente a estrutura de poder da Fundação e se esforçou para penetrar nas várias camadas de classificação que os membros mais poderosos da Fundação ocultavam. Eventualmente, todas as suas localizações seriam trianguladas, e com a tomada do local 19, Doom forneceria a ilustração definitiva de por que é inútil resistir ao seu poder. Eles se alinhariam ou morreriam. Logo que o dia chegou, o primeiro dominó cairia, e então todos os outros. O Doutor Destino alertou seus agentes adormecidos da Fundação que, quando o sinal chegasse, deveriam baixar as portas e causar caos. Então o sinal chegou. Um clone infiltrado no terminal central de segurança sacou uma arma a laser e desintegrou os guardas ao seu redor instantaneamente. Um começo auspicioso. Ele se aproximou do console principal e desativou diferentes protocolos de segurança. Claro, os dispositivos de segurança entrariam em ação e manteriam algumas das criaturas mais perigosas sob chave e cadeado, mas eles também planejaram isso. Agentes adormecidos no local estão despertando. Eles sacam suas armas e atiram em seus colegas de trabalho. O tempo de resposta será mais lento que o esperado, pois a primeira camada de segurança foi incapacitada pelos clones na sala de controle. Mas agora é hora de realmente começar esta festa. Agentes infiltrados na ala de contenção avançam em direção a algumas das anomalias mais perigosas do local, cujos procedimentos de contenção têm múltiplas salvaguardas. Os agentes revelam suas ferramentas contrabandeadas, motosserras de adamantium, uma pequena invenção útil que o Doutor Destino criou ao realizar uma cirurgia cerebral no incrível Hulk. Mas eles eram igualmente eficazes em cortar o metal reforçado das portas da câmara de contenção. Em breve, uma legião de monstros anômalos, mortais, liderados pelo SCP-682, estaria vagando pelos corredores da Fundação SCP, mutilando e matando todos que encontrassem. Do lado de fora, as forças táticas móveis foram despachadas com a intenção de controlar esse caos. Foi quando o Doutor Destino ativou a próxima fase do plano, o ataque externo. Os Doombots, robôs encapuzados do Doutor Destino, com sua própria consciência diabólica, fizeram sua jogada. Eles surgiram de debaixo da areia, voaram do céu, marcharam das montanhas, liberando uma enxurrada de lasers e mísseis na fortaleza da Fundação. Os guardas, a maioria armada com pistolas, metralhadoras e fuzis de assalto, são facilmente superados. Suas balas não penetram a grossa armadura dos robôs da perdição, deixando-os em desvantagem no primeiro ataque. Muitos caem mortos enquanto os lasers os cortam. Então, descem as tropas de choque da Latvéria, devotos acólitos de Doom, teleportando-se para o deserto para liderar um grande assalto ao local 19. Com eles e os Doombots, e os clones trabalhando para minar os esforços da Fundação, por dentro parece que as forças de Doom podem ter essa vitória garantida.
Até a chegada do Mobile Task Force Nusset Hammerdown, unidades e veículos blindados todo-terreno entram em cena. Helicópteros de ataque pousam. F-35 se agitam bem acima. Hammerdown é um batalhão equipado com algumas das armas mais perigosas e avançadas da Fundação. Com essa peça no tabuleiro, a batalha estava longe de estar garantida. Rifles de alta potência e armas pulso eletromagnético foram cruciais contra os Doombots. Antes, pareciam invencíveis, agora caíam como moscas. Apesar de armados, os militantes latverianos enfrentaram desvantagem contra o treinamento superior e as táticas dos agentes Hammerdown, cujas habilidades foram aprimoradas em combates reais contra adversários aterrorizantes e anômalos. Eles derrotaram os latverianos, interrompendo seus suprimentos e dividindo suas tropas. Passaram de uma força de combate organizada para uma multidão em pânico de fãs de supervilões. De volta ao seu palácio em Latvéria, Dr. Destino observava. O batimento cardíaco dele permaneceu inalterado enquanto observava suas tropas e Doombots sendo derrotados. Ele não queria sujar suas manoplas se não precisasse, mas se a situação exigisse, ele estava feliz em ser o dedo de titânio na balança. O Dr. Destino se teleportou para o centro do local 19. Guardas e membros do Hammerdown atiraram nele intensamente, mas as balas ricochetearam em sua armadura quase indestrutível. Os Doombots eram, em situações críticas, apenas uma pálida imitação de seu líder supremo. Você acha que tem essa situação sob controle? Ele rosnou. Sua fundação patética. Pretendentes ao trono. Você acha que pode ordenar o mundo das sombras? Você acha que ele pode ser salvo sem ser mudado? Somente eu tenho o poder de salvar o mundo, de trazer paz e ordem. Eu não sou o tratamento. Eu sou a cura. Eu sou Doom. Os guardas tentaram subjugar Doom fisicamente, mas suas explosões de energia os lançaram contra as paredes próximas. Ele marchou pelos corredores, atacando quem ousasse ficar em seu caminho. Rapidamente, eles decidiram não se envolver de forma alguma. Fez tanto bem quanto tentar conter uma maré avançante. Doom, lembrando de cor os esquemas da base, caminha sem esforço, hackeando ou esmagando qualquer barreira em seu caminho até chegar ao escritório do diretor do local. Ele derrubou a porta com um chute rápido, entrou na sala e agarrou o diretor do local pela garganta. Vim negociar, disse Doom. Uma semana depois, uma nova reunião do Conselho U5 foi montada após o ataque, decidindo a melhor maneira de reconsolidar seus recursos, reestruturar seus departamentos e se preparar melhor para o futuro. Durante a reunião convocada, o 5-1 falou aos seus colegas do Conselho. Percebemos que as coisas têm sido difíceis ultimamente, mas no meio do adversário reside a oportunidade. Após o revés, tenho confiança de que a Fundação SCP se erguerá das cinzas e se tornará uma organização mais poderosa e eficaz do que nunca foi antes, disse ele sob aplausos moderados. O que me lembra, antes de prosseguirmos com nossa agenda do dia, gostaria de apresentar nosso novo membro do Conselho. Bem-vindo à Fundação, o 514. À cabeceira da mesa, o 514, também conhecido como Victor von Doom, acenou em aprovação. Obrigado, estou satisfeito por estar aqui, ele disse. Agora vamos discutir meu novo plano em relação à gestão. Agora confira. SCP-049 versus SCP-173 ou Markiplier versus SCPs mortais.